Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem ouve a minha palavra já passou da morte para a vida. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, no dia 2 de novembro, a Igreja celebra a comemoração dos fiéis defuntos. E por isso, no dia de hoje, faz-se também necessário refletirmos sobre a realidade da morte. Se existe uma verdade que nenhum de nós pode negar, é que todos vamos passar pela morte. Todos nós morreremos. Essa é uma verdade que ninguém pode negar. E veja, o cristão, ele não deve ter medo da morte, porque a morte, ela é uma passagem para que possamos nos encontrar com aquele que seguimos aqui nesta vida, aquele que é o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Por isso, São Francisco de Assis chamava a morte de irmã, a irmã morte, aquela que me leva ao encontro do Senhor Jesus. E é claro, meus irmãos, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos deste dia. Nós estamos nos aproximando deste dia em que nos encontraremos com o Senhor Jesus. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Provavelmente nem mesmo as crianças. Será uma assembleia totalmente diferente nessa igreja. É bom, meus irmãos, refletirmos sobre a brevidade da nossa vida, de sabermos que nós não ficaremos aqui para sempre, que nós estamos de passagem, que a nossa morada para sempre é o céu. E por isso nós precisamos perseguir o céu. Precisamos caminhar de tal forma nesta vida que possamos almejar o reino celestial. Porque, de fato, quando nós passamos dessa vida, imediatamente nos encontramos com o Senhor Jesus. Nos encontramos com a verdade. Trata-se do juízo particular. Quando, então, aquilo que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho, aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida com V maiúsculo, a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Ali, naquele julgamento particular diante de nosso Senhor Jesus, saberemos qual será o nosso destino eterno. E existem somente dois destinos eternos: o céu e o inferno. Meus irmãos, mas hoje nós estamos celebrando a comemoração dos fiéis defuntos. E esses nossos irmãos defuntos, nós cremos que estão no purgatório. E se estão no purgatório, eles já estão salvos. No julgamento particular, eles já receberam a sentença deles, ou seja, eles irão para o céu. No entanto, eles ainda precisam purificar as suas almas, porque morreram ainda apegados a pecados veniais, apegados a alguns pecados, de que talvez eles não caíam mais, mas havia uma inclinação tão grande para estes pecados
que precisam ser purificados. A doutrina da Igreja nos ensina que só entra no céu aqueles que não têm nenhum apego ao pecado, aqueles que não praticavam nem pecados veniais e por isso puros podem então subir direto para o céu. Mas a maioria de nós cristãos necessitaremos passar pelo purgatório para que sejamos purificados. E assim, Deus, em sua misericórdia, prepara essas almas para adentrar o céu. Aqueles que morrem em pecado mortal, aqueles que morrem longe da graça de Deus, estes que não se arrependeram dos seus pecados, eles serão condenados, porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram a verdade que é nosso Senhor, rejeitaram o amor de Cristo. E, é claro, essas almas do purgatório, essas almas que estão se purificando, elas não podem fazer nada em favor delas. Quando nós estamos aqui vivenciando esse tempo de misericórdia, nós podemos fazer e devemos fazer algo para as nossas almas. Mas quando nós passamos dessa vida, já não podemos fazer. E por isso as almas do purgatório necessitam de nós, necessitam da nossa ajuda. E como nós podemos ajudá-las? Oferecendo, sobretudo, a Santa Missa. Mas também nós podemos e devemos rezar por elas. O nosso Santo Terço diário, o nosso oferecimento das nossas penitências, das nossas mortificações, oferecendo pelo bem das almas do purgatório. E também, é claro, podemos oferecer a indulgência plenária, que nesses dias de novembro, esses primeiros dias de novembro, nós podemos lucrar para as almas do purgatório. Portanto, meus irmãos, que nós estejamos cientes de rezar, de fazer sacrifícios, de oferecer santas missas, sobretudo pelos nossos entes queridos, aqueles que partiram antes de nós, porque sem dúvida o melhor que podemos fazer por eles é rezar, é de fato ajudá-los a fazer com que o tempo do purgatório seja mais breve, porque é um tempo de purificação e também um tempo de sofrimento. E nós que aqui permanecemos, é claro que nesse dia, nos recordando daqueles que partiram, daqueles que amamos, sentimos a saudade no nosso coração. Mas ao mesmo tempo, devemos pensar que há uma certeza de que nós encontraremos novamente aqueles que amamos aqui na terra. Nós, quando estivermos diante de Deus, quando estivermos na eternidade, no céu, nós não perderemos a nossa identidade. Seremos reconhecidos pelo nosso nome e por aquilo que nós vivemos aqui. E também encontraremos novamente aqueles que amamos. Portanto, a certeza de que a morte, ela não é o fim, mas a transformação de uma vida. Ou seja, as nossas vidas são transformadas para viver eternamente com Deus. E nesse dia, nós queremos pedir a Deus nosso Senhor, assim
como no dia de ontem, que celebramos as almas que já estão no céu, as almas que já estão triunfando com nosso Senhor Jesus, queremos também nós almejarmos o céu. E queremos também o céu para os nossos. E para isso nós rezamos, imploramos a Deus a sua misericórdia, oferecemos sufrágios e sacrifícios por aqueles que necessitam de nós, necessitam das nossas orações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.